Bom dia a todas as professoras e todos os professores. Vou compartilhar com vocês a minha tela. E, a princípio, vou falar um pouquinho da devolutiva da semana passada, da avaliação que vocês fizeram. E dar início aos nossos temas. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho da unidade curricular 1. E eu vou falar dos objetos de conhecimento e o planejamento integrado, para que a gente tenha uma ideia de como começar a fazer isso na sala de aula, em grupo, nos ATPCs, né? Então, a devolutiva foi... A Rayana escreveu para a gente, né, sobre as boas práticas envolvendo alunos e professores em uma escutativa com foco no novo ensino médio. Nós vamos pensar, eu achei uma sugestão muito bacana. Pedimos para todos que participem, dando sugestão, colocando as suas expectativas, colocando as necessidades, tá bom, gente? É muito importante ter essa escutativa não só com os estudantes, mas também entre nós, né, profissionais da área, tá bom? E vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do componente, né, dos componentes curriculares da unidade curricular 1. Então, o componente curricular Ciência, Tecnologia, Ética, o professor de Filosofia, Sociologia e História podem pegar essas aulas, né? Assim como o componente curricular 2, que é as transformações do espaço geográfico e a sociedade. Quem é que vai ministrar essas aulas? Geografia, prioritariamente, e depois História e Sociologia podem pegar. Componente curricular 3, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Quem pega essas aulas para ministrar? Professor de História, prioritariamente. Aí quem pode também administrar as aulas é Sociologia e Geografia. E Cultura e Sociedade. E quem ministra esse currículo, né, esse componente, é Sociologia, História ou Filosofia. E o objeto de conhecimento desse componente, que é Ciência, Tecnologia e Ética, compõe de as diferentes formas de registro do conhecimento operativo, da técnica e da ciência, e dos saberes contemplativos, a revolução científica e a questão do método, a reflexão ética como parte do conhecimento científico e tecnológico, as origens e as consequências da crise da razão, a importância do contexto moral e político na produção da ciência e tecnologia. Eu sou da área de geografia, mas também tenho formação em história, mas mesmo assim, revolução científica, também o professor de geografia consegue visualizar. É que ele não vai pegar essas aulas, mas ele consegue visualizar esse componente. O próximo currículo, o componente curricular, é o C2, que ele tem como denominação as transformações do espaço geográfico. E qual é o objeto de conhecimento dele? Os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades, as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, território e espaço. Aí, quando a gente fala sociedade, a gente tem a transformação da sociedade em sociologia, né, que é o professor de sociologia pode pegar também, e as transformações humanas, aí você tem espaço, território em diferentes tempos, aí você tem a história, né, o professor de história,
que é o antigo componente de história, que vai pegar esse componente que são as transformações do espaço geográfico e sociedade. Desculpa o barulho, mas meu cachorrinho está aqui do lado, estressadinho, e fez barulhinho. Coisas de live. Aí nós temos o componente curricular 3, que são as narrativas históricas e a sua produção material e imaterial. E o objeto de conhecimento desse componente é a herança cultural e a valorização da memória e do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, diversidade cultural e suas dimensões. E quem pega prioritariamente é o professor de História, Sociologia e Geografia. E aí a herança cultural, a valorização da memória, a sociologia, né, a história do patrimônio, você tem aí, saindo da área de humanas, tem até a parte de arte, né, que consegue conversar com esse componente curricular. História da arte, né. O objeto de conhecimento do componente 4, que é cultura e sociedade, que o professor de sociologia, história e filosofia podem ministrar essas aulas, o objeto de conhecimento é o processo de construção do sujeito em perspectivas clássicas e contemporâneas da sociologia, socialização do indivíduo e a importância da indústria cultural no contexto da cultura em sociedade e consumo. Opa! E o planejamento integrado, a proposta foi... Por que nós trouxemos aí o planejamento integrado? Porque eu, Márcio e Marco fizemos essa dinâmica para mostrar para vocês. Então, nós sentamos, assim como vocês estão juntos aí no ATPC, né? E a gente fez esse caminho, né? A leitura, como a gente fez agora, a leitura do conhecimento, dos objetos de conhecimento, e aí nós selecionamos palavras, né? Então, a comanda era: escolha uma ou duas palavras-chave por componente. E aí nós escolhemos crise da razão, de transformação da paisagem, patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, e na C4, indústria cultural. Então, a C1, crise da razão, a C2, transformação da paisagem, a C3, patrimônio histórico, cultural, material e imaterial. Nós escolhemos, então, essas palavras, conforme a comanda, para a gente fazer um planejamento integrado. E aí, a relação da palavra-chave mediante as questões orientadoras. Então, os eixos estruturantes, iniciação científica e processos criativos. Eu particularmente, não consigo separar iniciação científica e processo criativo. Então, dentro do que nós pensamos, também Márcio e Marco também pensaram assim, a gente estava assim, não dá para separar o processo criativo da iniciação científica e vice-versa. Então, o norteador também é o eixo estruturante, que é a iniciação científica e o processo criativo. No terceiro passo, nós precisamos ficar preocupados com a habilidade, a competência e foco, tá? E o quarto passo foi o componente propor, né, da atividade proposta. Então, a gente pensar dentro desse processo todo, qual é a atividade que eu vou realizar, né, como que eu vou fazer, ele vai me orientar. E aí, nosso planejamento integrado e nossa questão surgiu, né, e ficou... Opa! Eu descompartilhei? Tá compartilhado, gente? Descompartilhou, Shirley. Não, eu acho que você mudou a tela, na verdade. Mudei a tela. Voltou. E agora? Voltou. Voltou? Agora, ok. Ok, isso. Aí, então, o planejamento integrado, a nossa frase ficou: como a transformação da paisagem afeta
e é afetada pela cultura material e imaterial da sociedade, na sociedade. Essa foi a nossa questão geradora. E aí, dentro do componente 2, que é a área especificamente de geografia, eu coloquei aqui, né, o objeto de conhecimento, a transformação da paisagem, o espaço e o território. Pode falar? Tem alguém que quer falar? Abre o som. Acho que não. Então, vamos lá. E aí, a iniciação, minha proposta... Oi, tem alguém falando aí? Eu acho que foi sem querer, eu ativei o mudo, estava a Maria Helena, eu acho que estava... Tá, joia. Tudo bem. Às vezes a gente para, porque de repente o professor quer participar, e como o Marco sempre fala, né? Nossos professores têm toda a liberdade de interromper, de conversar, de Oi, perguntar. Shirley, aqui é o Ailton. Oi, Ailton. Aproveitar para ler essa, que a gente deu uma pausinha aqui, para falar um pouquinho sobre essas transformações que acontecem aí na C2, tá? Transformações do espaço geográfico da sociedade, como a transformação da paisagem afeta a cultura material e imaterial da sociedade. Aqui na cidade de Bofete, no início do ano, até comentei numa TPC, em que a gente fez uma pesquisa e verificou que a cidade ela não tem arborização nas ruas. Que a gente fez, encaminhou isso para o Legislativo bofetense, e eles conseguiram, através de um convênio, 2.500 plantas para colocar nas ruas da cidade. Olha que bacana. Inclusive, amanhã, dia 1º/9, vai ter uma fala na Câmara Municipal de Bofete sobre os trabalhos da Naerson, inclusive 2 trabalhos relacionados à saúde, como boas práticas para que seja utilizado nas escolas municipais. São boas práticas que acontecem na escola Naerson, que vão ser lidas na sessão da Câmara, para que seja uma sugestão para a Secretaria de Educação Municipal fazer a mesma coisa nas escolas municipais. Que bacana, Ailton. E é importante, como a transformação da paisagem afeta e é afetada pela cultura material e imaterial, foi criação nossa, né? Foi a criação do nosso grupo de humanas. Como vocês aí vão formar a questão para ser geradora de um trabalho em conjunto, interdisciplinar. E muito bacana mesmo, porque vocês já fazem, né, toda essa atividade, né? Vocês já estão engajados com a mão na massa. E aqui a gente agora vem trazer uma sugestão, né? E você também, dentro dessa sua atitude, você trouxe a sociologia com a parte legal, porque na matéria de a disciplina de sociologia, a gente aborda, né, a parte legal, a parte dos poderes executivos, legislativo e judiciário, e aí você levou toda essa atividade para a Câmara Municipal. É bacana, a gente já vê essa interação, né, acontecendo. Muito bem, Ailton, muito obrigada por sua contribuição. Então, assim, a sugestão que eu trouxe aqui é a transformação da paisagem e do espaço. E aí, eu trouxe aqui uma sensibilização promovendo um passeio virtual via Google. Vocês estão aí com rodízio, sendo que não tem mais essa necessidade do rodízio, mas cada gestor vai fazer a sua dinâmica, né, com as aulas presenciais, vai organizar a sua equipe. E pensando nisso, um passeio virtual via Google Earth, ele promove isso. Enquanto umas turmas estão distantes, outras estão presenciais, dá para fazer esse trabalho, né, híbrido. Então, orientando os registros dos passeios, eu dei uma ideia aqui, porque o penúltimo, acho que foi penúltimo, não lembro agora, teve um ATPC no Centro de Mídias, e eles convidaram a gente a fazer esse passeio no Google Earth. Então, a sugestão, forçando um pouquinho e relembrando as sugestões lá do Centro de Mídias, é usar um passeio virtual no Google Earth, e
sugestão aqui, o morro residual, né, o morro testemunho de Torre de Pedra, e os geyseritos de Anhembi, dentro da área de geografia, né, a parte podendo ser explorado também a parte da geografia física. Desenvolvimento. Para a socialização da visita virtual, pensei, depois da visita, organizar uma roda de estudantes, onde eles possam compartilhar as suas anotações. E o foco das questões seriam: como foi sua experiência em passear em um ambiente virtual? E aí, podendo explorar, é a mesma coisa do presencial para o virtual, trazer toda essa parte emotiva do que a gente está vivendo também dentro desse desastre biológico que a pandemia traz para a gente, né? E descrever a paisagem onde ele visitou. Ele descrevendo, ele vai mostrar, ele vai dar um olhar específico para aonde ele está, o que chamou mais a atenção dele. E isso é muito importante, né? Porque cada um tem o seu olhar. E aí, apresentar problemas. O Ailton já trouxe para a gente o problema que ele já percebeu, junto com os alunos, já desenvolveram, que é a questão do paisagismo urbano, né? Não tem a quantidade de árvores, é importante para a sensação térmica da cidade. Então, trazer essas questões, apresentar esses problemas, isso surge na aula naturalmente, né? Se não surgir, mostrar que às vezes a gente naturaliza o olhar e não percebe os problemas. E aí, depois dessa sensibilização, o professor pode pedir o registro de hipóteses de mudanças. Então, a gente está trabalhando a questão científica, levando as hipóteses das mudanças, fazendo com que o aluno pense, né, o estudante pense em transformar, ele seja aí um agente da sociedade em ação, tá? E aí, para as hipóteses, é preciso que tragam fontes, façam toda essa pesquisa, tudo isso pensando na iniciação científica. E o desenvolvimento, então, desses registros, dessas hipóteses, eu trouxe aqui um fechamento para isso tudo, com uma metodologia ativa. Então, eles escreveram as hipóteses, fizeram os levantamentos, você pode organizá-los em grupo, e aí fazer uma estação, uma atividade de rotação por estações de aprendizagem. Então, vai criar alguns grupos, esses grupos vão colocar nas suas estações as suas hipóteses e sua redação, e eles vão rotacionar, percebendo as diferenças de olhares, diferenças na escrita, fazendo também, incorporando também a língua portuguesa na questão das correções do texto. Então, essa é a proposta que eu trouxe para vocês, uma minha humilde proposta, porque vocês têm muitas coisas aí fazendo, e é esse olhar, né, do novo componente curricular. Os alunos do ensino médio, eles têm toda essa capacidade. E depois, né, já abrindo, podia até proporcionar para eles a visita presencial. Tá bom, gente? Minha apresentação fica por aqui. Vou parar de socializar. Pronto. Passo a palavra agora para o Marco, que vai explanar a parte dele. Bom dia a todos. Sou Marco Aguiar, PCNP de História. É um prazer poder falar para vocês. Nós, então, combinamos, né, para falar sobre o novo ensino médio. Estou apresentando aqui o meu PPT. Vocês estão conseguindo ver direitinho aí? Tá tudo certo?
Assim, Marco. Sim, tá joia. Obrigado. Bom, então, pessoal, é o seguinte, nós estamos falando a respeito do novo ensino médio, a partir, inclusive, na avaliação que vocês fizeram, né, vocês solicitaram que falasse a respeito, né? Obviamente que a gente vai focar na área de humanas, mas eu resolvi colocar bem rapidamente, bem objetivamente, 4 slides falando sobre o novo ensino médio de forma geral, né? Com certeza vocês já viram isso, já ouviram falar isso. Eu resolvi colocar de novo como uma forma de introdução, tá? Espero que seja útil, né? Então, aí, a gente tem a carga horária do novo ensino médio, né? Estamos atualmente na primeira série. Então, nós percebemos que a formação geral básica é bem maior do que o itinerário formativo. Na segunda série, aumenta o itinerário formativo e diminui a formação geral básica. E na terceira série, aumenta mais ainda o itinerário formativo e diminui ainda mais a formação geral básica, né? Essa que é o novo ensino médio, tá? Esses slides, eu quero chamar a atenção para vocês de que o que nós chamamos de itinerário formativo, ele é dividido em 2 partes. Ele é dividido na parte do Inova e a parte do aprofundamento curricular, né? Então, vou repetir, o itinerário formativo, ele é dividido em Inova e aprofundamento curricular. Inova, nós já estamos acostumados, são as disciplinas, projetos de vida, eletivas e tecnologias, né? E o aprofundamento curricular, que entre aspas, uma novidade, vamos dizer assim, tá? Então, é isso. Fique à vontade para me interromper, para perguntar a hora que vocês quiserem, seja pelo chat, seja pelo microfone, fiquem bem à vontade, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, cada aprofundamento curricular é dividido em unidade curricular. Então, cada aprofundamento curricular é dividido em 6 unidades curriculares. 6 unidades curriculares, tá? Por que 6 unidades curriculares? Fica claro agora com essa tabela. Porque na segunda série, ou seja, o ano que vem, no primeiro semestre, nós vamos ter a unidade curricular número 1. Depois, no segundo semestre da segunda série, o ano que vem, unidade curricular número 2. Na terceira série, no primeiro semestre, nós vamos ter a unidade curricular número 3, a unidade curricular número 4. E no segundo semestre, unidade curricular número 5 e unidade curricular número 6, tá? Essa que é a organização do novo ensino médio, tá? Bom, eu, a Shirley e o Márcio, nós combinamos de focar hoje nessa unidade curricular número 1, unidade curricular número 1 de humanas, que vai começar o ano que vem, no primeiro semestre. Então, o nosso foco está voltado para essa unidade curricular número 1, tá? Então, e aí também a gente fez uma divisão, né? A Shirley, ela ficou com a unidade curricular que remete mais à geografia, porque cada unidade curricular é dividida em 4 componentes. Cada unidade curricular é dividida em 4 componentes, né? E cada componente tem uma disciplina, vamos dizer assim, que é prioritária, mas outras disciplinas podem dar, né? Então, o primeiro componente curricular, o prioritário, é filosofia, mas outros da área de humanas também podem dar. O segundo componente, a prioridade é geografia, mas outros componentes também podem dar. O componente 3, que é da área de história, que é o prioritário, mas também sociologia e geografia pode dar. E o componente 4 é prioritário de sociologia, mas outros componentes também podem dar, né? Eu acho que deve ter ficado claro, vocês fiquem à vontade para perguntar, interagir, tá? No caso, o nosso foco, como eu já falei, né, é a unidade curricular número 1.
segunda série do ano que vem, né? E o componente 3 tem esse título aí, ó, as narrativas histórias e sua produção material e imaterial. Aí também tem essa questão, a herança cultural e a valorização da memória e do patrimônio histórico cultural, material e imaterial, diversidade cultural e suas dimensões, certo? Então, eu li esse documento, nós lemos esse documento, e a partir desse documento, a partir de agora, eu vou fazer algumas reflexões a respeito desse tema aqui, né? Produção material e imaterial, valorização da memória, patrimônio histórico, né? Para a gente estar se subsidiando de questões para a gente poder trabalhar em sala de aula, né? É lógico que é introdução, é um início de conversa, né? São sugestões e cada professor tem a sua autonomia para trabalhar da maneira que quiser, vamos dizer assim, né? Seguindo, obviamente, a questão do título que está colocado aqui, do tema que está sendo colocado aqui, né? Então, eu vou estar fazendo essas reflexões, vocês fiquem à vontade também para estar participando, tá? Então, eu coloquei uma definição aí de patrimônio histórico, coloquei um decreto de 1937. 1937, essa data é importante porque é a data de fundação do IPHAN, né? I-P-H-A-N. O que significa? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, é um órgão muito importante no nosso país que cuida do patrimônio histórico. Então, se você entrar no site lá do IPHAN, você vai encontrar vários lugares, várias cidades que têm bens que são tombados. Tombado significa que deve ser preservado, que deve ser cuidado, que deve ser valorizado, que é importante em termos históricos, culturais e artísticos e assim por diante, certo? Então, nesse decreto de 1937, o patrimônio é visto como um conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, biográfico e artístico, né? Depois, embaixo, eu cito aí a Constituição de 1988, e aí o que acrescenta aí é a valorização de bem imaterial, né? Então, essa questão eu já abordei em outras ATPCs, né? O que é um bem material, o que é um bem imaterial, né? O bem material são coisas são coisas concretas, né? Então, por exemplo, a escola IECA é patrimônio histórico tombado, né? É uma coisa concreta. E a questão imaterial tem a ver, por exemplo, vou citar um exemplo, o frevo, né? O frevo é uma dança, não tem como você pegar o frevo, né? Mas, então, é patrimônio imaterial, né? Outro exemplo é o jeito de fazer acarajé, né? Então, a questão da receita do acarajé, a questão da tradição, a questão de como fazer o acarajé e como está vinculado à cultura afro-brasileira, né? Então, isso são bens imateriais, tá? Aí uma questão que eu coloquei esse título universal e o particular, e depois eu resolvi colocar isso, né? Que todos nós fazemos parte de grupos. Podemos pensar no grupo das mulheres, grupos de homossexuais, grupos de homens, grupos de negros, indígenas, brancos, professores, operários, umbandistas, evangélicos, católicos, ateus, imigrantes, esportistas. Então, todos nós estamos inseridos em grupos pela sociedade, né? E cada grupo quer valorizar a sua história, quer valorizar a sua memória, né? E isso gera uma disputa pela memória, né? Há uma disputa pela memória, tá? E cada grupo quer ter a sua história reconhecida, né? Então, quem vem de uma matriz afro-brasileira quer ter a sua cultura valorizada. Quem vem de uma imigração japonesa, por exemplo, pode querer que a imigração japonesa seja valorizada, seja reconhecida, né? Então, isso tem a ver com a questão da memória, a questão do patrimônio.
E depois eu coloquei, entre aspas, falando da sua aldeia torna-se universal, eu pensei muito em livro de literatura, quando um escritor ele vai escrever sobre a sua cidade, vai escrever uma trama, vai escrever uma história, pode ser uma cidade muito pequena, aquele livro vai para outros países, quem lê em outros países se identifica com aquela história, porque toda história tem algo de universal, né? Então, todos nós seres humanos podemos ter fome, podemos ter medo, podemos ter amor, podemos ter raiva e assim por diante, né? Então, aquela história que é bem local, quando ela é lida, vamos dizer assim, pelo mundo, vamos dizer assim, ela se torna universal, né? Então, eu penso que essa questão do patrimônio e da memória passa por esse processo também, né? De algo que é particular, pode ser de uma pessoa ou de um grupo, mas que tem o desejo de se tornar universal, né? Essa é um pouco de uma breve parte teórica do tema, vamos dizer assim, né? E agora eu vou entrar em parte mais assim pedagógicas, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, eu pensei nesse componente que o professor pode trabalhar com música, né? E aí ele poderia trabalhar com músicas que remetem à cultura da sua própria cidade, né? Então, eu pensei aqui na minha cidade, que é a cidade de Botucatu, né? Que tem um cantor bastante importante, chamado Angelino de Oliveira, que ele fez uma música que é muito famosa, chamada Tristeza do Jeca, na qual tem coloquei um trechinho, né? Eu nasci naquela serra, num ranchinho à beira-chão, né? Então, naquela serra, se referindo aqui à Cuesta, né? A nossa região, né? Então, eu pensei que uma professora pode trabalhar a questão de músicas relacionadas à nossa cultura local, né? A nossa região é bastante rica na questão da música sertaneja, né? Que a gente pode explorar, né? E também há outras músicas também, né? Então, coloquei aqui no rap, né? E coloquei também essa questão do slam, né? O slam é uma competição de poesia falada, né? Que traz questões sobre atualidades, questões que estão se debatendo, questões que estão bombando, vamos dizer assim, no momento, né? Então, principalmente jovens, né, se reúnem numa praça e começam a fazer poesia falada, começam a fazer desafios, um meio que provocando o outro, tal, né? Então, verificar se na sua cidade tem alguma coisa desse tipo, né? Então, eu pensei na questão das músicas aí, tá? Eu coloquei aí 2 imagens da Festa do Divino de Anhembi, né? Que eu acho que é um evento cultural importante da nossa região, né? Eu penso que, obviamente, uma professora, um professor de Anhembi pode tratar desse assunto, mas eu também pensei que pessoas de outras cidades, né, também podem tratar do tema, né, aqui da nossa região, porque é um evento regional, né. Eu tive uma vez em Anhembi, alguns anos atrás, né, e é um evento bastante interessante, né. Esse é um momento áureo, vamos dizer assim, né, em que as duas canoas se encontram e há fogos, né, que são soltos, tal, e depois eles descem na praça, há uma procissão, há missa, há todo um ritual, né? Antes deles chegarem nesse momento, eles vão passando de casa em casa, e eles vão tendo jantares, almoços, rezas, né? Tem uma conotação religiosa, não só religiosa, mas tem conotação religiosa, né? Então, e a festa do Divino, como nós sabemos, ela acontece no Brasil como um todo, né? Então, de repente, seria um tema importante, né? E cada cidade também pode buscar, né, a sua própria, né? E aí, outra questão que eu pensei que seria interessante, né, é tratar da história da escola, né? Então, vamos tentar conhecer a história da nossa própria escola, né? Quando que ela foi fundada, por que ela foi fundada, né? Se ela passou por fases e assim por diante, tá? Lá na diretoria de ensino, né, eu achei um caderno que se chama Manual de Trabalho em Arquivos Escolares,
tá? É um material de uns 20 anos atrás e com uma qualidade muito boa, é uma qualidade bem interessante, em que ele dá dicas, ou, falando melhor, dá metodologias de quem quiser montar um arquivo na sua própria escola. Então, como fazer um arquivo na escola, pegar uma sala, né, e colocar documentos, né, colocar fotos, colocar atas, colocar, né, vários tipos de documentos numa sala e montar um arquivo, tá? E alguns trechos que eu coloquei aqui nesse PPT eu tirei desse livro, tá? Então, nesse livro está escrito, né, a fundação da escola, sua relação com a história do bairro ou cidade, as diferentes gerações que por ali passaram, o destaque obtido por alguns ex-alunos como profissionais, como artistas, como gente dedicada a alguma espécie de causa generosa, né? Entrevistar ex-estudantes, né? Então, se pela sua escola passou alguém que depois virou um artista, virou um cara que fez uma ação interessante, assim por diante, né? Me veio aqui na cabeça num ATPC, né, o professor Renan lá de Porangaba falando que acho que era o filho do Raul Seixas estudou lá, né? Não sei, né? Tem que pensar. Acho que aqui o IECA, por exemplo, também teve pessoas importantes que, embora essa questão de dizer pessoas importantes parece querer não dar importância para as pessoas anônimas, né? É uma questão que a gente tem que fazer o debate, né? Todos nós fazemos histórias, todos nós somos importantes, vamos dizer assim, né? Mas isso não... Marcos, Pode falar. oi, aqui é o Ailton de novo. Aproveitar a oportunidade para poder comentar também um pouquinho. Certa vez a diretoria de ensino convidou que as escolas contassem sobre os seus patronos. E a gente, na escola Anísio, quando eu estava na escola Anísio, a gente fez o resgate do patrono, a indicação de como foi constituída a escola. A escola Anísio, só para compartilhar com todos os professores que não conhecem a cidade de Conchas, a escola Anísio, o terreno foi doado por famílias que queriam ter uma escola de magistério naquele local, que antes a escola funcionava, que era no antigo hospital, onde é o hospital hoje. E aí passou a ser onde é o Anísio. Inclusive, para entrar na escola, que começou como escola de magistério, precisava de vestibular para entrar na escola. Você tem que fazer uma provinha, e aí na revista a gente colocou o nome das pessoas que foram os 50 primeiros que entraram lá na escola. Então foi um registro muito legal comentar sobre o patrono da escola, que tem pessoas que às vezes nem conhecem. A gente às vezes brinca, porque teve uma mãe uma vez que entrou e queria conhecer quem era o professor Anísio Ferraz Godinho, né? E aí não tem como, né? Porque aqui no Brasil os prédios públicos só são oferecidos o nome depois que a pessoa falece, né? Então é só para dividir com os colegas aí. O Ailton, o Anísio foi escola normal, é isso? A escola Anísio se transformou em escola de magistério. Antes funcionava onde é o hospital hoje. E o hospital também em Conchas foi um terreno doado por várias famílias. Inclusive, uma das famílias que doou o terreno da escola Anísio, muitos anos depois, o filho do doador foi diretor da escola lá. Cidades pequenas têm histórias riquíssimas, assim, e as pessoas, quando você relembra, eles passam a viver de novo, né? Porque recordar é viver duas vezes, né? Eles passam a viver a família, lembram das pessoas. Então, foi muito grato fazer esse trabalho e fazer com que as pessoas relembrassem daqueles que ajudaram a construir não só a escola, também como o hospital. Então, a cidade de Conchas ela é cheia de histórias muito legais e as pessoas ainda vivem lá porque as famílias são de lá. Interessante, bem legal. Quer dizer, a escola antes foi um hospital e também a escola foi uma escola de formar professores. Muito interessante. Assim, a escola funcionava no hospital e depois as famílias, onde é o antigo hospital, só que não atendia toda a comunidade. E aí a escola passou para um outro prédio, enquanto as famílias se organizavam para construir. Inclusive a igreja está falando sobre patrimônio.
a igreja de Conchas, um dos seus arquitetos é o mesmo que fez aquele... Aparecida do em Norte. Aparecida do Norte. Aparecida Isso, do Aparecida do Norte. É bem legal, é bem lembrado essa igreja. Essa igreja, para quem não conhece Conchas, é uma réplica da Aparecida do Norte. Num tamanho menor, obviamente, né? Mas é uma réplica da igreja da Aparecida do Norte. É bem interessante para conhecer lá em Conchas, para quem não conhece. E obrigado aí, Ailton, pela sua participação. Fique à vontade para participar mais. E todo mundo, quanto mais participação, melhor viu, pessoal? Não me deixe a gente falando sozinho. Legal. Aí eu vou seguir aqui, né? Então, perceba que são coisas que nós já fazemos, né? Perceba que não tem tanta novidade assim, né? São questões que nós já sabemos fazer, já estamos fazendo, na verdade, né? Bom, a questão, a preservação da memória e do nosso patrimônio cultural podem proporcionar aos alunos situações para exercitar, tais como observar, separar, contar, medir, classificar, catalogar, restaurar, né? São coisas que a gente pode estar fazendo quando realiza essas atividades. A consciência histórica acerca da realidade contribui para fortalecer a nossa identidade e da autoestima. Aí eu falo fortalecer a identidade e a autoestima do aluno e nossa, de nós professores, né? Nós temos que batalhar para estar com a autoestima forte, né? Bom, aí uma informação, né? No atual contexto, ocorreu a transferência do IPHAN para a pasta do turismo, né? Uma configuração do patrimônio enquanto mercadoria, tá? E além do IPHAN, o Instituto Brasileiro de Museus, a Fundação Biblioteca Nacional, a Fundação Casa de Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares e a Fundação Nacional de Artes também foram transferidos para a pasta do turismo, né? E aí, pessoal, para eu terminar, eu li um artigo que eu procurei num site chamado Cielo, né? Para quem não conhece esse site, depois eu vou escrever no chat como que escreve. É um site muito bom que tem indicação de artigos da área de história, geografia, filosofia, sociologia, mas no caso para todas as áreas, né? O Cielo é para todas as áreas. E aí eu tirei esse artigo aí chamado Escola, Cidades e Patrimônios, Dinâmicas Escolares de Patrimonização Cultural, tá? No início, a questão da memória estava muito vinculada a um projeto nacional, né? E atualmente há vários grupos que procuram valorizar a sua memória, sem uma preocupação nacional, tá? E aí, nesse artigo, pessoal, eles citam 2 exemplos de experiência educacional feito por escolas estaduais, escolas públicas. Uma em São Luís do Paraitinga, né? Qual que é a experiência que eles contam lá? Que um servidor da escola estadual, Monsenhor Inácio Gioia, que é um artista plástico, ele fez um trabalho de preservação do patrimônio depois que a cidade sofreu uma enchente, né? Ele pintou em vários lugares da escola imagens que remontam à cultura e à arte popular, né? Eu vou falar rapidinho, porque o meu tempo está acabando, mas São Luís do Paraitinga, que é uma cidade turística, que fica perto de Ubatuba, há uns 10 anos atrás, aproximadamente, sofreu uma enchente, alagou toda a cidade, né, e destruiu vários bens históricos, que é uma cidade que tem igrejas, construções do século XVIII, né, e muita coisa se perdeu, e depois foi feito um esforço para reconstruir a cidade. Tá? E aí esse funcionário da escola, não especifica qual que é a função dele na escola, ele é artista plástico e ele pintou fez essas pinturas na escola, que remete a uma cultura local, uma cultura de São Luís do Paraitinga. Tá? E aí uma outra imagem da escola em que também ele fez esse trabalho de patrimônio histórico, de valorização da arte, da cultura dessa localidade, tá? Que é um lugar turístico, tá? E daí um outro lugar que o artigo cita é em Laguna, em Santa Catarina, o nome da escola Manuel Gregório de Bem, tá? E Laguna, ela está vinculada à chegada dos açorianos no Brasil,
né? E o nome do professor que fez o trabalho lá é o Laércio Vitorino dos Santos. E aí um trechinho da fala dele, depois eu vou deixar o artigo também, quem quiser ler. Na sala de aula, os alunos diziam que não apreciavam a brincadeira do boi de mamão, mas nas festas juninas estavam embaixo, sempre brincando, né? E aí, em relação ao trabalho que esse professor fez, com câmera, coletaram imagens da história dos lugares e das pessoas, encontraram referências sobre os brinquedos e as brincadeiras, os engenhos, as artes da pesca e dos pescadores, o boi-mamão, os ternos de rei, a culinária açoriana. Aqui, tá, esse trecho. E aí, aqui é a imagem que eu tirei do artigo, né? De valorização dessa cultura açoriana, lá em Laguna, em Santa Catarina, né? Então, as pessoas com uma roupa típica, preservando a cultura e mantendo essa tradição dessa cultura açoriana, lá em Laguna, em Santa Catarina, tá? Então, aqui é o livro que eu citei, aqui são as imagens da Festa do Divino que eu tirei, e depois aqui o artigo que eu acabei de citar, tá? Então, por hora, eu vou parar por aqui, depois a gente pode continuar. Agora nós teremos a participação do Márcio, que vai dar prosseguimento, tá? Obrigado, até mais. Oba, bom dia, pessoal. Mais uma TPC maravilhosa. Eu sou o Márcio, né? Só relembrando, eu sou PCNP de Filosofia e Sociologia. E hoje, como os professores trouxeram aí, o Marco e a Shirley, a gente vai trazer algumas sugestões para esses componentes da unidade curricular 1, para ajudar a gente a criar juntos, né? Inclusive, ao final da minha fala hoje, a gente separou um tempinho para que vocês também pudessem participar com sugestões de como vocês fariam essa integração. A gente vai, óbvio, explicar bem direitinho, para que vocês possam participar e trazer também muitas ideias. Eu vou compartilhar aqui minha tela também. E aí, pessoal? Sim. Ah, boa. Tranquilo. Eu peguei uma das palavras-chave, né, que a gente tinha nos componentes, e no componente que priorizava a filosofia, mas como o Marco comentou bem, a Shirley também, os outros professores da área de humanas também vão poder trabalhar nesse componente. Eu acho legal porque vai dar bastante liberdade de cátedra, pelo menos eu espero, e eu acho que a gente sempre tem que estar brigando por isso, né, para poder colocar a nossa cara naquela disciplina ou componente curricular. A gente criou juntos uma frase norteadora, uma frase orientadora, para que facilitasse essa integração, né? Como todos esses componentes estão dentro de uma unidade que faz parte de um aprofundamento, é muito importante que haja essa integração, né? Que de uma aula para outra haja essa conversa. Então, a confecção dessa frase eu achei bastante interessante, né? A gente colocou aqui. E aí eu pincelei algumas sugestões para trabalhar em dois dos componentes que a gente tem nessa unidade curricular, né? Como a transformação da paisagem afeta e é afetada pela cultura material e imaterial da sociedade. E aí, só para a gente fazer uma sensibilização, que eu acho que resume muito bem, eu até coloquei bem no fundinho a voz do Charlie Chaplin fazendo esse discurso, né, no filme O Grande Ditador. Eu tive experiências com os alunos de passar filmes do Charlie Chaplin e, para minha surpresa, os alunos receberam muito bem. Achava que essa linguagem fosse um pouco mais distante deles, mas eu achei que foi bem proveitoso, né? E aqui eu queria só ler esse pedaço do discurso, que aí comenta, eu achei super vanguardista, né? Criamos a época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos, nossa inteligência empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de humanidade. Mais do que inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. Eu acho muito bom essa questão que a máquina produz abundância e tem nos deixado na penúria. Ela é bem nítida nos dias de hoje, né? A gente tem tecnologias bastante já consolidadas, como o celular, o
carro, o computador. No entanto, todos nós tivemos que nos atualizar nessas máquinas, elas continuam extremamente caras, né? A gente não consegue comprar um celular, a gente não consegue comprar um computador de qualidade, aí a gente teve esse auxílio do governo, mas ainda a gente ainda está na miséria, mesmo diante de tanta tecnologia. Eu acho que o som ficou um pouco ruim, mas outra coisa que eu acho interessante nessa frase é que a gente criou a frase a época da velocidade, mas a gente nos sente enclausurados dentro dela. Eu acho maravilhosa essa expressão. Eu vejo a questão do WhatsApp, das redes sociais, e é impressionante como realmente a gente se sente preso dentro de toda essa tecnologia, né? Então, essa velocidade, ela não nos deu liberdade, ela acabou nos enclausurando. Então, eu achei que esse discurso é um bom discurso para a gente sensibilizar-se dessa questão da crise da razão, da indústria cultural, que está envolto nesses componentes, né? Aqui é a unidade curricular, né? No mundo tudo está interligado, seria a unidade curricular 1, né? Eu nem vou ler, mas a gente já percebe que realmente esse título, né? Tudo está interligado, ajuda muito a gente perceber que tanto a questão da tecnologia, quanto da ética, da geografia, da história, elas estão muito ligadas, né? A questão da socialização também. Que é o componente 1, né, que cita a questão mais da ética, né, as diferentes formas de registro do conhecimento operativo da técnica e da ciência e dos saberes contemplativos, a revolução científica e a questão do método. Eu separei, né, a reflexão ética como parte do conhecimento científico e tecnológico, as origens e as consequências da crise da razão, a importância do contexto moral e político na produção da ciência e tecnologia. Gente, é um universo, eu acho que um universo de coisas interessantes que dá para trabalhar nesse componente, né? Eu gostei muito dele citar os saberes contemplativos, eu remonto também à área da estética da filosofia, que é a ciência do belo, né? O estudo do belo, que a gente às vezes separa, mas ela pode também estar dentro dessa ideia da iniciação científica, da parte científica, né? E também hoje, com a indústria cultural, como a arte é usada de forma técnica, né? Com objetivos bastante técnicos. A questão do método eu acho super interessante, dá para discutir o lado mais lógico da filosofia, uma das áreas da filosofia bem interessante. Então, eu acho que dá muita coisa interessante aqui que pode ser trabalhada, né? E a questão moral, eu acho que vai muito para a bioética, e dentro da bioética nós temos diversos temas atuais para serem trabalhados, a privacidade, a questão dos animais, o impacto na natureza do homem, né? Eu acho bem legal. E aqui um outro componente, é o componente 4, que ele prioritariamente seria para o professor de sociologia ou filosofia ou história, né? Também acho que dá para pincelar várias coisas interessantes, a questão da socialização é muito legal. No caderno de sociologia do São Paulo Faz Escola, tinha algumas atividades sobre teatro, a questão do protagonismo, mas dos bastidores, mostrando para os alunos como muitas vezes a gente encena um papel em sociedade, mas por trás a gente tem outras ideias, outros comportamentos. Tinha também uma atividade com super-heróis, para os alunos entenderem a questão do super-herói, do pseudônimo dele, do outro eu dos super-heróis, que também acho bem legal como atividade. Eu separei a questão da indústria cultural, que nós comentamos bastante na frase e na nossa atividade que fizemos juntos, né, como palavra-chave, mas pode ser diversas outras também. E aí, só para dar um início para a questão da razão, eu acho muito bacana o Descartes, na questão moderna sobre o que é razão. É um paradigma que depois a gente rompe com a contemporaneidade, e na própria modernidade, outros autores vão discutindo e questionando essa ideia cartesiana, mas eu acho interessante essa ideia cartesiana, que ela mostra muito da industrialização, da forma como o homem vê o mundo e a sociedade, né? Um certo antropocentrismo de colocar a razão do homem como um valor que traz a verdade, que é algo que realmente é indubitável. Essa frase do Descartes, né, o cogito, penso, logo existo, eu acho ela bastante simbólica, porque ela resume bem essa ideia, né? Então, a alma, a razão é algo que vem antes da existência.
Então, muito embora a modernidade comece a romper aí com alguns valores religiosos, a gente ainda vê um certo, né, antropocentrismo no sentido de que a razão é que nos define, é algo que já vem inato em nós e, portanto, já é perfeita, já é acabada, né? A gente tem um filósofo moderno também, o Pascal, que construiu as primeiras calculadoras, né? E um pouquinho antes, acho que Descartes, ele meio contemporâneo dele. E essa visão da razão como uma calculadora, como algo perfeito, logicamente acabado e tudo mais, e que define a existência. Isso também vai ser usado também para a escravidão e para outras coisas terríveis, e na bioética em relação aos animais também. Então, aquele que não pensa, não tem consciência da existência, posso manipular sua existência ao meu bel prazer. Obviamente, isso é um raciocínio errôneo, né? Mas se foi usado, inclusive, pela igreja na época para justificar a escravidão. E hoje a gente usa também em relação aos animais, né? Eles não pensam, logo eles não têm consciência da existência, logo eu posso produzir a carne e outras coisas da forma como eu bem convir para mim. E aí eu acho que uma coisa bem interessante para a gente também pensar naquela questão dos processos criativos é a arte, né? Os mitos gregos são ótimos, mas nós temos muitos mitos locais que eu acho super legais de trabalhar também. Eu peguei esse porque ele é bastante icônico e bastante atual, que é o mito do Prometeu. Eu acho até já comentei, né? Tem várias transcrições. Tem o primeiro livro do Frankenstein, chamado Frankenstein, o Prometeu Moderno. E nessas obras, né, o mito, muitas vezes, lendo aqui, serve para recusar o progresso das ciências, que ao dar ao homem uma confiança enganadora em si mesmo, o afasta dos verdadeiros valores. O mito de Prometeu, né, ele rouba o fogo do Olímpio e entrega aos homens. E em algumas interpretações, isso faz com que o homem use a técnica e a ciência de maneira desequilibrada e possa provocar desastres, né? Há outras interpretações também, levando a questão do fogo como um lado cívico. Eu acho legal também, a Shirley comentou aí com a Ailton a questão dos poderes, o direito, ele é também uma ciência, né? Então, a gente pode entender essa parte também da civilidade como algo tecnológico, civil e técnico, que às vezes pode contribuir, mas também sempre deve ser pautado em crítica, sempre deve ser criticado, porque muitas vezes leva a gente a objetivos sem reflexões éticas, né? Que eu acho que é o pior problema da indústria cultural em geral. E a outra também imagem que eu acho bastante icônica para a questão da crise da razão são as bombas atômicas. Eu acho muito interessante mostrar aos alunos imagens das bombas atômicas, aqui eu não separei, mas são cenas bastante fortes, né? Eu peguei aqui uma... Ixi, eu não citei, eu peguei aqui o Salvador Dalí, né? As 3 esfinges de biquíni. Inclusive, eu fui saber que o biquíni, se alguém puder aí me corrigir, o biquíni veio dos experimentos com bomba atômica no atol dos biquínis, né? O criador do biquíni ali, quando lançou, ele se inspirou naqueles experimentos no atol dos biquínis para falar que o biquíni seria uma explosão, se eu não me engano, algo relacionado a isso. Nesse quadro aqui, a gente tem um pouco dessa relação do homem com a natureza e, ao mesmo tempo, ele fugindo da natureza. Eu não sou muito bom de estética, então não vou comentar muito, mas pode falar, por favor. Roteador. Onde que tá? Tem que aparecer aí o roteador. O roteador tem que aparecer? Isso é chique. O nosso já aparece tudo uma vez. Ixi, tem alguém aí que acho que esqueceu. Bom, mas eu acho legal sensibilizar os alunos também com quadros, e aí a história dos quadros e tal. Aqui eu peguei uma frase do Oppenheimer, né, que foi um dos criadores da bomba atômica, e que ele teve uma decepção depois, entrou em crises muito profundas, né, e ele fez esse discurso citando um livro indiano, né, que agora ele tinha se tornado a morte, a destruidora de mundos. Eu acho que a bomba atômica ela ilustra bem a questão do Prometeu, quando mostra que o poder do homem, o poder da razão, ele tem um poder autodestrutivo enorme, né? E eu acho que uma questão que, para mim, é muito forte, como símbolo da crise da razão, mas eu acho que a gente tem diversos outros, né? Mas, para mim, a geração ficou muito forte, a questão do nazismo. Em especial porque os nazistas usaram as ferramentas tecnológicas, a técnica, para a matança, né?
Então, a gente tem a quantidade de pessoas assassinadas em muito curto tempo, e eles usavam um processo bastante tecnológico para isso. Os campos de concentração, o trem chegava direto ao campo, eles tinham toda uma linha de produção para a matança dos judeus. E é legal a gente colocar aqui também que não eram só os judeus aqui, a gente tinha todas as minorias também estavam incluídas. Eu até separei uma imagem do caderno São Paulo Faz Escola que mostra os pijamas que eles usavam. Eu acho que um filme muito bom, que eu gosto muito de falar sobre isso, é O Ovo da Serpente, do Ingmar Bergman. Que mostra um pouco como foi se tirando a dignidade aos poucos dos judeus e a questão e como aos poucos, ao tirar a dignidade dos judeus e dos outros povos, foi ficando cada vez mais fácil para o governo alemão ali assassinar esses povos sem que houvesse um clamor, nem por parte dos judeus. A gente comentou na última TPC sobre a microfísica do poder, que fala aqui no caso da Hannah Arendt, faz bastante críticas, né, ao fato deles serem um pouquinho passivos diante de todo aquele holocausto no começo, mas também de toda a sociedade alemã e do mundo inteiro nessa época. Eu achei interessante agora, o Marco trouxe a questão do IFAM ter mudado para a pasta do turismo. Tem muito a ver com esse tema da indústria também, né? Enxergar a arte só como uma mercadoria e também como uma ferramenta de tirando a importância da história. Ao meu ver, tem tem também essa questão. Aqui é o pijama, né? Uma imagem do caderno São Paulo Faz Escola, mais antigo, que mostra o pijama que eles usavam em campos de concentração. Tem até aquele filme. Eu voltei, Fátima. Opa, que bom! E aí a gente vê que tem vários tipos. A gente se resume às vezes aos judeus. Tem o racismo, a perseguição religiosa, a discriminação social, homofobia também já era algo que estava lá. Falou assim, não foi o quê? Tudo minúsculo. Eu já vou cortar a... Patrícia, 1996. Às vezes você vê quem é o nome, Shirley. É que estou tentando aqui, cá, já achei. Essa questão das teorias é muito lembrada já também. Eu acho que... Gente, eu separei aqui um videozinho bem curtinho que mostra um pouco dessa questão da indústria da mortandade. Eu acho que, em partes, como alguns alemães também foram passivos, né? Viam aquilo, mas não queriam enxergar de verdade. E também, claro, a sociedade como um todo. Desculpa. Esse filme aqui é da lista de Schindler, né? Que é eles na cidade ali, se eu não me engano, em Auschwitz. Agora eu me confundi se é Auschwitz mesmo, depois eu confirmo com vocês. E aí parece que está nevando, né? Obrigada. Tá aberto mesmo. Em sociologia e filosofia, a gente tem muito o tema a banalidade do mal.
A Hannah Arendt, não sei pronunciar corretamente, ela trabalha muito esse tema, ela acompanhou o julgamento em que alguns nazistas foram julgados após a Segunda Guerra Mundial, e ela se assustou com aquele discurso, né, eu só fiz o que me mandaram. E é interessante ver como ele usava essa questão da indústria, da linha de produção no Holocausto. Então, alguns guardas faziam só uma parte do processo, outros faziam outra parte do processo, de maneira que eles, obviamente por ignorância, não enxergavam o mal. Enxergavam, de fato, enxergavam. Mas ficava mais fácil eles fingirem que não estavam vendo o mal que estavam provocando. Então, cada um se ocupava de uma parte do processo desses assassinatos, né? Mas eu gostei também que nesse filme mostra aquele alemão ali dando uma surtada. A gente, se eu não me engano, teve um episódio de um policial na Bahia que também teve um episódio de surto. Então, por mais que você tente fechar os olhos e fingir que não está se importando, no fundo, acredito que o lado humano nosso acaba sendo afetado. E, obviamente, essas pessoas vão ficando loucas também, o opressor, né, também vai ficando louco. Eu acho essa cena também bastante forte e interessante para trazer para os alunos. Aí eu trouxe um outro que também tinha no caderno de Sociologia, ainda para a segunda série. É a questão do ônibus 174, que eu achei... Eu não sei se alguns de vocês também assistiu ao vivo. Esse episódio eu assisti ao vivo, eu estava na faculdade ainda, e eu peguei desde o comecinho, quando o Sandro, né, sequestra o ônibus, e aí a imprensa faz um circo enorme em volta do ônibus, e aí a polícia, se eu não me engano, o Capitão Nascimento, o personagem, o Capitão Nascimento do Tropa de Elite, ele era o autor do livro, estava nesse episódio, ele faz até num documentário, ele faz comentários. Foi uma catástrofe do começo ao fim, tanto a forma como a polícia cercou o ônibus e como foi a condução. É interessante que o Sandro é um sobrevivente do massacre de Realengo. Então, para a sociologia, é muito interessante mostrar o caminho, né, da vulnerabilidade social do garoto lá na igreja, tendo os amigos sendo assassinados, e depois culminando no sequestro. Eu acho esse episódio dá para trabalhar várias questões, mas a banalidade do mal é porque assim que ele é pego, né, o policial que vai tentar atirar nele quando ele está saindo do ônibus, erra o tiro, mata a vítima, né, mata a mocinha, desculpa agora, não sei o nome dela. E aí eles levam o Sandro para dentro do carro, e aí as pessoas começam a gritar na rua, mata, mata, e os policiais matam ele sufocado dentro do carro, ao vivo, ali para todos assistirem. Então foi um espetáculo bastante cruel, assim, que despertou esse lado bastante cruel, assim, na sociedade brasileira ali. A atividade do caderno é bem interessante desse episódio. Aí, assim, só para comentar outras coisas que a gente pode levar na questão da razão, a gente tinha aquele modelo do Descartes, né, no penso, logo existo, um eu consciente, inteiro, que tem pura consciência do corpo e de todas as faculdades. E aí, com o passar da modernidade até a contemporaneidade, começa a se desconstruir aquele eu cartesiano, né? Eu cito aqui o empirismo também é legal para discutir a questão do método científico, dedução, indução, é um tema interessante. O empirismo já vai abordar que não existe uma razão inata, que a razão é algo construído. Depois a gente tem o Freud, até usei uma imagem aí de lago, de água. O Freud já começa a trazer algumas instâncias mais profundas do eu, então não existe um eu totalmente consciente, existe o id, existe o superego, o ego e assim por diante. E por fim o Sartre, que eu acho que ele desconstrói bem o existencialismo em geral, não só o Sartre, essa questão da alma, né, do penso, logo existo. A alma vem antes da existência. No existencialismo, eles invertem essa relação, né? A existência vem antes da essência, né? Então, na verdade, eu tenho a liberdade de construir a minha essência. Isso traz algumas outras formas diferentes de enxergar o eu e a razão. Eu acho também pode ser uma abordagem interessante. E aí eu acho que um que é mais atual, que é muito legal para trabalhar, tanto na sociologia, no componente que trabalha mais a parte da indústria cultural, da socialização, quanto o componente que trabalha mais a ética e a crise da razão. O Zygmunt Bauman traz aquele conceito de mundo líquido, né, de incertezas. A gente tem uma expressão que eu adorei aqui, falência das metas narrativas amplas. Então, a gente tinha aquelas certezas baseadas na Bíblia, por exemplo, que nos davam origem, meio e fim da humanidade, ou mesmo dos grandes filósofos,
e que faziam toda uma narrativa que conseguia contemplar a história da humanidade. Isso começa a ser desconstruído, né, na pós-modernidade, e aí o colapso da razão e a ascensão das manipulações dos signos. Eu achei também um tema muito legal para trabalhar com os alunos, porque envolve a questão do consumo. Zygmunt Bauman, o ser humano na sociedade consumista, ele só é algo se ele consumir. Então, pensa como isso é malvado, é maldoso, né? Aqueles que não consomem são párias, são filhos sem pais e perdidos no mundo. Eu acho que essa questão é bem legal para trazer para os alunos, para desconstruir essa ideia de que tem que consumir para ser alguém, né? Tem que consumir para ser algo. Eu acho muito importante essa abordagem, nesses dois componentes pode ser super bem visto. Aqui mais uma fala do Zygmunt Bauman, né? A questão do consumo no Brasil ele é muito forte, a gente tem um consumismo exagerado, um mercado consumidor muito grande, que as empresas abusam muito. A gente teve uma polêmica em relação às propagandas para produtos infantis. A gente vê na escola, muitas vezes, a questão como esses produtos eles têm uma aceitabilidade muito grande pelos alunos, porque a propaganda é muito intensa. Os alunos, às vezes, gastam quantias enormes em produtos que não são tão importantes, né? Como o celular mesmo, eles trocam de celular e a gente sabe que, às vezes, trocar de um celular para outro muda muito pouco. Aí, assim, eu puxei um gancho com a questão dos sofistas lá atrás, antes do Platão, ali, contemporâneos ao Platão. Os sofistas eram pensadores hábeis na retórica, na arte de convencimento. E por isso eles acabaram muito como professores dos filhos dos aristocratas, como professores para os políticos em geral. E eu acho que essa questão do consumismo também está ligada ao consumo de ideias. A Marcia Tiburi fala muito que hoje a gente não só consome ideias também, como a gente consome produzir ideias. Então, a gente escreve no Facebook, escreve nas redes sociais e comenta coisas e acha que isso está lá, só escreve por querer escrever, mas sem perceber as implicâncias disso. E a questão das fake news hoje são muito fortes, né? Então, a questão da iniciação científica aqui como estruturante é muito importante para desconstrução das fake news. E também lembrando que as fake news se baseiam muito em ciência. Então, aqueles algoritmos, a gente fala muito no pensamento algorítmico, agora nas competências nacionais, né? Da base comum curricular. Então, os algoritmos conseguem entender, né, interpretar mais ou menos nossos hábitos no Facebook ou em outras redes sociais, e com isso fazem um perfil psicológico. Então, quando a fake news chega para nós, ela vem direcionada para nós, ela não vai direcionada para todos. Então, a gente recebe uma fake news abordando alguns preconceitos que nós já carregamos, que o algoritmo muitas vezes rastreou do nosso comportamento nas redes sociais. Então, se eu não me engano, são 10 cliques para o algoritmo já traçar um perfil. 10 likes que a gente dá, por exemplo. O TikTok, se eu não me engano, ele consegue fazer esse perfil nosso psicológico, não precisando nem do like. Só o tempo que a gente fica num vídeo, o algoritmo já consegue reconhecer que a gente gostou daquele vídeo, e aí esses também conseguem reconhecer alguns padrões de preconceito, outras coisas assim. A gente tem vários episódios muito fortes das fake news, a começar pela saída da Inglaterra da União Europeia, que já começou por ali. Depois o Trump, e depois a gente teve aqui no Brasil também. E aí eu peguei uma propaganda aqui. Gente, uma propaganda foi suspensa, né? Ela leva ao engano, ela leva a acreditar que é o Activia que faz você ter o intestino funcionando regularmente. E se vocês repararam, bem rápido aparece: mantenha dietas saudáveis e faça exercícios regularmente. Ou seja, não é o Activia que provoca a regularidade do seu intestino, mas ela leva o telespectador aí ao erro, tal. E eu pensei em usá-la como exemplo. Gente, eu vou encerrar aqui, o Mark Shirley, a gente passa aquela comanda, né? O que vocês acham?
E aí a gente tinha pensado, professores, de vocês experimentando esse momento que estão juntos aí na escola, fazendo esse exercício que nós fizemos, eu, o Marco e a Shirley. Qual é esse exercício? Que a gente seguiu de acordo com a formação que a gente teve nas ATPCs da EFAP. É a gente ler os componentes curriculares que compõem a unidade curricular 1 e destacar palavras-chave. E aí, a partir dessas palavras-chave, a gente monta uma questão orientadora. Uma questão orientadora que vai ajudar cada componente, seguindo essa questão, manter essa integração, né? Para que cada um, ainda que fale mais para a sua área, mantenha o foco nesta questão orientadora. Claro, respeitando os eixos científicos, iniciação científica e processos criativos. Mas isso eu acho que com as metodologias ativas, a gente consegue sempre trabalhar. Mas, de qualquer maneira, a gente pensou em que vocês pudessem, aí, por 2 minutos, conversarem entre vocês e tentar destacar algumas palavras-chave desses componentes. A gente pode deixar aqui na tela os componentes, e aí vocês, separando aí 2 minutos, o que vocês acham, Mark Shirley? Eu acho excelente, Márcio. Então, maravilha, pessoal. E aí vocês podem colocar no chat ou abrir o áudio e a câmera também, muito importante. E compartilhar conosco, uma das pessoas aí no grupo, né? Compartilhar uma frase ou as palavras-chave que acharam interessante, ou mesmo uma atividade que poderia desenvolver. Pode ser, pessoal? 2 minutos? 11h26, retomamos? Márcio. 2 minutos aí, Sueli, para achar palavras-chave. Isso mesmo, Isso. Sueli. Márcio, não sei se você está conseguindo visualizar, acho que não. Não. Chat? É um livrinho da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal. Maravilha. Quem colocou? Oi? Quem colocou? Não, é que eu tenho esse livro. Você tem! Depois mostra na câmera. Eu acho ela muito boa para a gente discutir essa questão. Nossa, maravilhosa. Já foi 1 minuto. Já foi 1 minuto? Já. Já foi 1 minuto, eu nem li ainda. A senhora que é FAP hoje aqui. Michele, leia rápido. Só terminando. Tranquila, gente. É só para a gente participar mesmo. Compartilhar. Vamos escolher as palavras-chave e pensar em chave, né, Shirley? Palavras-chave. Escolher as palavras-chave de cada componente, né? O componente 1, componente 2, componente 3 e o 4. Pensar uma frase, né? Uma questão orientadora. Uma questão. Já foram 3 minutos. Já foram 3 minutos. Eu acho que... Pessoal, acho que poderia, quem elencou palavras-chave, né, poderia falar as palavras-chave, e se alguém tiver alguma questão sobre o que a Shirley falou, eu falei, o Márcio falou, que chamou a atenção, que gostaria de fazer algum comentário, alguém gostaria de fazer esse comentário? Ou falar as palavras-chave, ou fazer algum comentário em cima do que nós falamos?
Quem gostaria? Vocês podem pôr no chat também, pessoal. E também lembrando que não tem certo e errado aqui, a gente está... Exatamente. Se vocês quiserem, eu posso chamar um aqui, destacar um. Começar. A Gislene está por aí, Gislene? Não precisam, se não quiserem, tá? Eu só estou... Oi, tô sim. Aê, Gislene! Oba! Geografia tem um monte de coisa legal aí, as ideias, né, do Marco da Shirley. Sabe o que tem aqui que é muito legal? Nós temos uma fazenda aqui, uma fazenda turística. Ah, interessante, hein? Dá para... E o que tem nessa fazenda turística aí? Tem vegetação? No momento, essa fazenda está fechada por causa da pandemia, né? Mas quando ela estava aberta, inclusive eu trabalhei lá nessa fazenda como historiadora. E é uma fazenda bicentenária. Tem vários museus dentro dessa fazenda. Tem área de mata preservada, Mata Atlântica. Que interessante, hein? Bicentenária? Sim, chama a Fazenda dos Turcos. Como o Ailton tinha falado da escola sem muros, como é bom poder sair com os alunos da escola, né? Ir num lugar assim. Faz uma diferença, imagino, né, Gislene? Não sei se você já levou aluno lá. Então, tinha o projeto aqui de turismo da Secretaria Municipal levava todos os alunos do ensino fundamental. Um café da manhã colonial, e aí conhecia os museus, fazia trilha. Foi muito legal. Recebemos muito terceira idade. Nossa, final de semana ia muito terceira idade lá na fazenda, sábado, domingo. Que bom. Mais alguém quer compartilhar aí, gente? A gente peço desculpas aí à organização do tempo, sobramos pouco espaço para participação, mas na próxima a gente organiza melhor isso, porque a participação de vocês é fundamental, né? Alguém mais gostaria? Eu posso chamar alguém aqui, ao olho aqui? E não esqueçam de colocar as avaliações, né? Colocar as ideias, os desejos. Inclusive, aqui no nosso município também é bem comum, tem também esse encontro das canoas, do divino, né? Soltam aqueles morteiros, aqueles trabuco, é bem tradicional aqui também, lá no distrito de Laras. Interessante. Agora, você falou de bicentenário, eu lembrei de um assunto que mais ou menos tem a ver e também não tem a ver, né? Que o ano que vem vai ser 200 anos da independência do Brasil, né? Também a gente teria que se preparar para isso, né? E o ano que vem também é centenário, né? 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, né? Então, lembrei desses dois eventos que vão ocorrer ano que vem, um bicentenário e um outro centenário. O tempo já passou, a gente está em 11h33, acho que os professores têm outras atividades também. A gente deixa de lição de casa, né, Gi? Obrigada pela sua participação, né, de todos, Ailton também, e a gente deixa de lição de casa, na próxima TPC, daqui 15 dias, a gente tenta retomar um pouquinho, né, refazer algumas coisas, não é? Sim, sim. O que vocês acham? E a gente, lá no grupo do WhatsApp, a gente já colocou o documento que tem os itinerários, que tem os aprofundamentos curriculares, né? Então, aí vocês podem pegar, interagir mais, ler mais, e aí no ATPC seguinte a gente retoma, a partir de onde a gente parou, a gente começa com essas palavras-chave que vocês selecionaram e a gente retoma a partir daí. Pode ser? A Fernanda acho que perguntou se a gente pode compartilhar o PPT. A gente pode colocar no grupo de humanas, né? Sim, podemos sim. Os do Marco estão muito bons para orientá-los, né? Vamos compartilhar lá no grupo de humanas. Então é isso, pessoal. Então, boa semana para vocês, um abração, até mais.
Tchau. Tchau, até mais. Valeu. Até mais. Valeu, gente. Muito bom ver a voz. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana.